aconteceu? Durante um bom tempo, né, eu trabalhava ali com Delphi e majoritariamente com SQL Server. Quando eu entrei nessa empresa que eu comecei a trabalhar aqui em Belo Horizonte, eles estavam convertendo o sistema de COBOL para Delphi. Mais uma vez, né, a minha sina, né, meu trabalho era pegar um software numa linguagem padrão DOS, na época, né, passando para padrão Windows com Delphi. Então, só que eu não sabia nada de COBOL, nunca tinha visto COBOL. Aí o trabalho era assim, ó, vou passar para vocês aqui um arquivo em COBOL, você vai ler esse arquivo e você vai converter para Delphi. E você vai fazer o seguinte, nesse arquivo do COBOL, nós vamos passar a estrutura, eles chamavam de AFD, acho que é Field Definition, se não me engano. Nós vamos passar o FD ou AFD para você, você vai ler essa estrutura vai ter que ser transformada numa estrutura semelhante no banco de dados SQL Server, e depois nós vamos te passar os dados e você vai fazer um software que converta do Delphi, do COBOL, né, os dados no formato COBOL para o SQL Server. Então era esse o trabalho, inicialmente era esse. Então eu pegava aqueles arquivos assim, a pergunta era, como é a sintaxe do COBOL? O que esses comandos significam? Uma vez que você entendeu os comandos, pronto, aí tá, então tá bom. A sintaxe é essa, agora só ler isso aqui que eu vou saber como é que faz. Logo de início, eu já consegui, usando aquilo que eu conseguia entender, né, pelos manuais do SQL Server e do próprio COBOL, de como ler os dados e tal, uma conversão que demorava, tipo assim, 3, 4 dias para ser feita, pelo volume de dados, passou a ser feita em 2 horas, 3 horas. Por quê? Porque entender, né, compreender a lógica do funcionamento de leitura de dados de um lado e gravação de dados do outro, fazia com que a coisa fluísse muito mais rápido. Quando eu cheguei na empresa, uma conversão de dados que levava horas e horas passou a levar minutos. Porque mesmo os programadores que dominavam o COBOL, né, tinham muita dificuldade com Delphi e com SQL Server, e quando cheguei na empresa, acelerou. O Marcelo deve lembrar disso. O Marcelo Diniz, que estava aí na live, ainda deve estar, deve lembrar disso. Né, a gente trabalhando nessa conversão de dados, como teve um momento que a gente conseguiu fazer um salto de performance por conta de lógica de programação, né?